tem um perfil, tem uma vingança e tem um objetivo. E o objetivo, você há de convir comigo, até aqui, cumprido, hein? Cumprido, arrisca. Vamos lá? Qual é? O objetivo cumprido à risca até agora é tirar o presidente Bolsonaro da jogada. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Pois é, Ptolly, ele determinou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresente em até 48 horas esclarecimentos sobre o vídeo produzido por inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do PL no último sábado. A decisão busca confirmar se Bolsonaro autorizou o uso de sua imagem e voz na gravação. No vídeo, o ex-presidente aparece afirmando estar preso e calado por uma decisão arbitrária. Declara que nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança despertado por seu movimento e pede que os apoiadores recebam Flávio Bolsonaro de braços abertos como candidato à presidência da República. Ao analisar o caso, Moraes apontou que a eventual autorização para a divulgação do material poderá representar descumprimento das medidas impostas ao presidente durante a prisão domiciliar. Na decisão, o ministro afirmou, abro aspas, a eventual concordância de Jair Messias Bolsonaro com a divulgação de um vídeo produzido por IA e amplamente divulgado nas redes sociais, contendo sua imagem e declarações ostensivamente político-eleitorais, constituiria nova grave transgressão à decisão judicial, poucos dias após ser sancionado e passível de reversão da prisão domiciliar humanitária para o regime fechado, fecho aspas. O ministro também destacou que Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos em razão da sua condenação e permanece proibido desde julho de 2025 de utilizar as redes sociais de forma direta ou por intermédio de terceiros. Segundo Moraes, caso fique comprovado que o ex-presidente não autorizou a gravação, além de constituir desrespeito à ordem judicial por Flávio Bolsonaro e pelo PL, tal conduta poderá tipificar a denominada deepfake, prática expressamente vedada pela legislação eleitoral. São dois casos, né? São duas questões. Não, mas ele está pegando os dois. Se o dois. Bolsonaro autorizou, Exato. ele tem uma... Ele volta para a cadeia. Se ele não autorizou, pode ser que o PL seja punido por usar o deepfake. Mas e a decisão do Nunes Marques que esse tipo de conteúdo pode ser utilizado, Barros? Ele meio que andou para o Nunes Marques? O Nunes Marques, ele fala que, em tese, a inteligência artificial ela pode ser utilizada, só que aí tem vários entendimentos jurídicos, né? Ela poderia ser utilizada para benefício do candidato na intenção de pedir voto a ele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem um vídeo tem sido virou trend, aí todo mundo tá fazendo, e ganhou bastante destaque com o Neymar na Copa do Mundo, que aparece o Neymar criança, depois ele vai crescendo, e a IA vai fazendo esse processo, né, de envelhecimento dele, ele conversando com ele mesmo. Um conteúdo como esse, se fosse o Flávio Bolsonaro fazendo dele mesmo, beleza, é permitido. O que não seria permitido, utilizar esse benefício da IA para atacar adversários ou utilizar a imagem de adversários para fazer campanha negativa contra eles. Então, essa é uma questão que ainda não está muito bem esclarecida pela lei eleitoral, Ptolly. Cada um tem um entendimento. Eu já vi várias autoridades aí da questão eleitoral falando nessas últimas semanas. Alguns têm um entendimento de que o Bolsonaro não infringiu nenhuma regra eleitoral, nem ele nem o Flávio. Outros apontam que isso pode dar algum tipo de complicação pelo uso do deepfake e especialmente porque o Bolsonaro tem os direitos políticos cassados. Então, apesar dessa questão, a decisão do Moraes agora coloca aí uma faca de dois gumes, né? Porque se o Flávio Bolsonaro disser, se a defesa do Bolsonaro disser que não sabia do vídeo, ele vai cair na deepfake. Se disser que sabia, pode ter o risco da sua prisão ser revogada, a prisão domiciliar, o que é um problema muito complexo. E essa legislação precisava ser um pouco mais clara, Vitória, em relação ao uso de IA, né? Isso é sem dúvida. Não tem. Um monte de ponta solta. Uma ponta solta, Pingo? Tem um novelo de ponta solta. Você tava loucura. Olha, cadê o vídeo, Edson? Aperta o play, por favor. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu.
Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Esse vídeo está causando esse furor na turminha, é isso? O presidente Bolsonaro, numa versão inteligência artificial, é capaz de causar esse furor na turminha, é isso? Olha, eu vou... São várias as camadas ou leituras que a gente pode fazer. A primeira leitura que me vem à cabeça, e eu agradeço as intuições que vão chegando aqui, né, os sopros que vão chegando, mas sabe qual é a primeira que me chega agora? Depois da informação do Trump ontem, que mantém a questão de emergência no Brasil, um Brasil aí que tem problemas com censura, perseguição. A primeira sensação que eu tenho é a seguinte: deixa o pau comer. Moraes, é isso aí, cara. Ó, prende mesmo. Agora a gente vai tirar o Flávio da jogada. Vai lá, meu. Vai. Na escola, molecadinha, vai. O cara quer porrada, né? Aquela coisa. Meu, deixa o pau comer. Quando o seu inimigo está errando, não atrapalha. Deixa ele fazer lambança. Deixa ele errar. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse cidadão, e eu venho desde o dia 1º de agosto, olha, depois, no sábado agora vai fazer um ano, hein? Um ano que eu falei pela primeira vez aqui, nessa rádio, para o Eduardo Bolsonaro. Edu conversou conosco no dia 1º de agosto do ano passado. E eu disse para o Eduardo Bolsonaro aqui na Ouro Verde, falei assim, Edu, só estou preocupado com uma coisa. Alexandre de Moraes havia sido magnetizado, a lei Magnitsky sido aplicada no dia 30 de julho. Ou seja, amanhã completamos um ano da aplicação da Magnitsky no Moraes. Amanhã, um ano. No dia 1º de agosto, eu disse aqui nessa rádio o seguinte, me preocupa alguém com o perfil que tem e com o poder que detém, me preocupa muito essa pessoa continuar com a caneta na mão. Eu disse isso aqui repetidas vezes. Quem me acompanha sabe. Por quê? Porque a gente sabe e conhece o perfil, tem um perfil, tem uma vingança e tem um objetivo. E o objetivo, você há de convir comigo, até aqui, cumprido, hein? Cumprido, arrisca. Vamos lá? Qual é? O objetivo cumprido à risca até agora é tirar o presidente Bolsonaro da jogada. E nós precisamos aqui concordar. Até aqui, essa turma conseguiu cumprir com o objetivo. Não era uma missão impossível, porque eles têm a caneta, ou ele tem a caneta. Mas imaginar um roteiro como 8 de janeiro, contando com tanta gente, para que tudo pudesse dar certo. Certo para eles, tá? Que fique muito claro, certo para eles. Olha o tamanho do roteiro, cara. Isso aqui é série de 10 temporadas da Netflix. Porque imagine elaborar um roteiro que culmina no 8 de janeiro, com o presidente Bolsonaro no dia 30 de dezembro, ou seja, dias antes do 8 de janeiro, deixando Brasília, indo para os Estados Unidos. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro, bem informado, deixa o Brasil, mas mesmo assim acusado de tentativa de golpe de Estado. E todos os outros crimes que fizeram com que fosse o presidente Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Então a gente precisa concordar aqui
que elaboraram um roteiro minuciosamente calculado e meio que adaptado em alguns momentos, porque os caras têm a caneta na mão, deixaram o Supremo Tribunal Federal legislar, deixaram o Código de Processo Penal não servir para mais nada, o cara fez o dele, manda prender, manda soltar, a cautelar é do jeito que ele quer, tira das redes sociais, vai ser assim, vai ser assado, ele fez o que ele bem entendeu até aqui. Para mim, isso está muito claro, para você também. Mas perceba, desde 1º de agosto do ano passado, ou seja, quase um ano, eu venho dizendo, essa caneta na mão de quem está aí, isso vai dar problema, né? Por quê? Porque não tem fim. A gente já entendeu que não tem fim. Só que nesse momento, em especial com a vitória do Trump e com as ações de Marco Rubio, a gente vem criando uma esperança que vem do norte. Sem sombra de dúvidas, essa esperança não vem daqui, porque a gente já entendeu que nesse momento, nós temos uma campanha eleitoral, uma corrida eleitoral, uma insana busca por votos, e ninguém está preocupado com o presidente Bolsonaro agora. Desculpa. Raras exceções. Quem é que está preocupado com o presidente Bolsonaro agora? Aliás, eu também já disse aqui, eu não gosto dessa história de engenheiro de obra pronta. Eu disse, tá vendo? Eu não gosto disso, mas enfim, eu preciso recapitular. Quantas vezes dissemos aqui na Auriverde que a prisão do presidente do Bolsonaro é bom? A prisão é boa para muita gente. Para quem a prisão é boa? Para esses tantos que vão pedir o seu voto agora, prometendo que com a eleição vão soltar o presidente. Para esses caras que vão agora tocar a sua campainha, né? Tudo bem, meu senhor? Tudo bem? Aqui tal, vim pedir o seu voto, a sua confiança aí e tal. Esse cara, ele vai dizer para você, porque nós vamos lutar, né, pela liberdade do presidente Bolsonaro e de todos os outros. Se esse cara já está em Brasília, se esse cara já está na Câmara ou já está no Senado, ele é um fanfarrão. Ele é um fanfarrão. Sabe por quê? Porque desde o primeiro momento, desde o 8 de janeiro, as prisões do 9 de janeiro, depois da perfídia do Exército Brasileiro, a gente vem lutando pela anistia, em especial, né, daqueles que sofreram com prisões arbitrárias, injustas, tornozeleiras, vidas destruídas. A gente está lutando por esses desde sempre. Desde sempre. E esses deputados e senadores que aí estão, e muitos dessa oposição, usaram desse discurso de vamos lutar pela anistia, vamos lutar pela liberdade, e não conseguiram nada. 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 Não tiveram força suficiente para lutar por estes. E vão agora pedir o seu voto, dizendo, olha, vamos lutar pela liberdade do presidente Bolsonaro. Por isso eu digo que a prisão do presidente Bolsonaro é boa para tantos. Em especial para esses que aí estão e vão pedir o seu voto agora. Mas, voltando à questão do Alexandre de Moraes, voltando ao cerne da questão, eu acho que está exagerando, mais uma vez, é óbvio, como sempre exagerou, só que agora do outro lado tem Marco Rubio, tem Donald Trump e tem essa questão do Brasil ontem, né? A manutenção da classificação de um país que merece atenção porque tem perseguição, tem a prisão de um presidente, tem a perseguição aos familiares e seguidores. Você há de convir comigo que esse vídeo foi veiculado na convenção do PL. Esse vídeo do presidente Bolsonaro que mostramos há pouco para você, ele foi colocado no telão de uma convenção de um partido. Não tem nada que desabone a conduta de absolutamente ninguém, nem de quem decidiu fazer, usar da inteligência artificial, nem de quem elaborou o roteiro, o texto, porque quando a gente fala de uma prisão arbitrária e injusta, o presidente Bolsonaro nesse vídeo de IA, quem criou esse texto para IA reproduzir, está errado? Não é uma prisão arbitrária? É claro que é. Não é uma prisão injusta? É claro que é. A prisão do presidente Bolsonaro é injusta, do Anderson Torres é injusta, do Felipe Martins é injusta.
Aliás, um abraço para a dona Cláudia e o seu Carlos Antônio, os pais do Felipe Martins, que nos acompanham todos os dias. Prisão injusta. Prisão injusta do Silvinei Vasquez, prisão injusta do Garnier, do Walter Braga Neto, do Augusto Heleno. Augusto Heleno está preso, amigo, até hoje. Com todos os problemas de saúde que enfrenta nesse momento, um homem que merecia o título de herói, tem hoje o título de presidiário, preso, condenado. Olha o que a gente vive no Brasil. Então, esses vivem essa prisão arbitrária e injusta? Vivem, claro. E o Zé Ricardo, marido da Elisângela, da Elis, que passou por aqui outro dia, que está preso agora, um pai de família, um marido, um homem trabalhador, honesto, correto, religioso, está preso também. E aqueles que estão na Argentina agora, você acha que isso é vida? Tudo isso para justificar a prisão desse núcleo principal, que tem como o maior troféu, presidente Bolsonaro preso. Então, as prisões são arbitrárias, as prisões são injustas. E tem um detalhe, mesmo que Alexandre de Moraes não as considere dessa forma, eu posso ter a minha opinião e posso considerar todas essas prisões injustas e arbitrárias. É a minha opinião. E veja, a minha opinião não muda absolutamente nada, porque é só a minha opinião. A minha opinião hoje sobre essa questão mudou o que no Brasil? Eu posso te ajudar a refletir, posso te ajudar a conscientizar, né, a pensar num novo Brasil, no que podemos fazer. Vou misturar um assunto aqui, mas você certamente vai entender com facilidade onde eu quero chegar. Pinguim, Edson e eu, antes de começar o programa aqui, cheguei na rádio por volta de 7 da manhã, começamos a conversar. E falamos sobre, por exemplo, a reduflação no Brasil. Falamos sobre os absurdos da reduflação. Você se lembra o que é reduflação? Talvez para mim o exemplo mais chocante que eu tenho para dar, atualmente, é a cartela do ovo. A cartela do ovo, para mim, é um absurdo. Um absurdo. Não só pelo tamanho do ovo que diminuiu, mas porque agora uma dúzia tem 10 ovos. A sua cartela do ovo, aquela dúzia que você comprava, a dúzia tem 10 agora. Nem para problema de enunciado de problema de matemática na escola eu consigo mais usar uma dúzia de ovos, porque não tem mais uma dúzia tem 10. E eu sou muito sincero aqui, outro dia fui ao supermercado com a missão de levar ovos para casa, e eu olhei e falei assim, isso aqui tem 10? Eu contei. O estúpido aqui contou. Falei, não é possível que tiraram 2 ovos da cartela e o preço é o mesmo. A cartela de 24 tem 20. E o que o brasileiro fez? O que nós fizemos? O achocolatado em pó, que agora só tem sabor chocolate, não tem mais chocolate, né? Tinha 500 gramas, agora está com 380. Pacote de bolacha que tinha não sei qual. Veja, nós estamos vivendo num Brasil onde a gente está aceitando tudo. Tudo. Na Argentina já teria panelaço. Na Argentina os caras vão na Praça de Maio ali, em frente à Casa Rosada, os caras estariam ali batendo panela, xingando, criticando, protestando. E no Brasil? O povo pacífico, que é um povo passivo, se tornou um povo que topa tudo. Manda aí que a gente aguenta. Então a gente está assistindo tudo isso acontecer com uma passividade, onde a opinião, como eu disse há pouco, que poderia mover através da conscientização, através da reflexão, através de um propósito, a opinião se perde. Qual foi a opinião de ontem do Pitoli? Qual foi a opinião de ontem do... Perde absoluto sentido. Porque qual será o absurdo de amanhã que a gente vai tolerar? Qual será o absurdo de amanhã que a gente terá que suportar? Qual será o absurdo de amanhã que a gente vai relativizar, normalizar? É isso que a gente está vivendo todos os dias. Diante dessa colocação aí do Moraes de 48 horas,
A gente tem 2 pontos, até mandei uma mensagem há pouco para o doutor Sebastião Coelho, queria ouvi-lo, um desembargador, com a história ilibada do desembargador Sebastião Coelho, eu queria ouvi-lo. Mandei uma mensagem, Barros é testemunha, mandei aqui uma mensagem para ele agora, falando, doutor, eu queria ouvi-lo, porque é um absurdo. Nós estamos falando de um ministro do Supremo que oferece 2 possibilidades. Ou eu ferro o pai, ou eu ferro o filho. Tá tudo bem? É isso aí? E eu sou sincero, hein? Eu sinto que o presidente Bolsonaro vai aguentar essa, hein? Eu sinto, posso estar absolutamente equivocado, mas no papel de pai, sabe o papel de pai quando você vê o seu filho sofrer e você fala assim, ó, dá essa injeção em mim, cara, dá essa injeção aqui, ó, né? Tira essa dor aí do meu filho, põe em mim essa dor aqui, ó, eu quero ficar com essa dor. Você já não viveu isso? Que pai que não viveu isso? Estou imaginando o presidente Bolsonaro olhando e falando assim, se eu assumir a bronca, volto para Papudinha. Se eu não assumir a bronca, esse cara ferra o Flávio. Estou pensando na condição de pai. Eu acho que o presidente Bolsonaro assume a bronca. E o que significa nesse caso do presidente Bolsonaro, forte que é o cavalão, assumir a bronca? Ele também, nesse jogo de xadrez, ele dá uma ferrada no Moraes. Vou lhe dizer o motivo. Aqui entre nós, você acha que o Moraes já não calculou 843 vezes o risco do retorno do presidente Bolsonaro à Papudinha? Porque você acha mesmo, em sã consciência, vamos com a razão, deixa a emoção de lado, vamos com a razão. Moraes quer Bolsonaro vivo ou morto? Perdoe o exagero, mas é assim que a gente precisa trabalhar, na razão. Moraes quer Bolsonaro vivo ou morto? A chance da segunda opção ocorrer, ela pode se dar com mais facilidade numa domiciliar ou num presídio? No presídio, tá. Então você já entendeu o que desejaria, imagino eu, o ministro, ok? Só que ele também está de olho nas consequências, primeiro, eleitoreiras e eleitorais, porque ele está na cabeça assim, já deve ter medido, hein? É a minha opinião, viu, ministro? É a minha opinião. Já deve ter medido o seguinte, se eu devolver esse cara para a prisão, o Flávio cresce, porque o brasileiro não gosta de injustiça. Está nítida a perseguição. Se devolver ele para a cadeia, o Flávio cresce. Tá, então mantém ele na domiciliar. Mas ele está conversando com o Flávio pegou uma carta. Impede o Flávio, proíbe o Flávio de ver o pai. Percebe, o jogo está sendo jogado, a decisão está sendo tomada ali em cima do joelho. Na famosa administração por susto, né? E agora, o que a gente faz, tal? Mas ele está calculando, é óbvio que está. E nesse jogo de xadrez, eu tenho aqui comigo, e também avaliando uma questão paterna, que o presidente Bolsonaro pode abraçar essa, hein? É uma opinião. O Bolsonaro fala, não, fui eu que autorizei. Primeiro, eu queria saber como, se o Flávio não pode falar com o pai, queria saber como autorizou. Mas, enfim, fui eu que autorizei. Tá, aí agora, vai me devolver para Papudinha? Aí o Flávio cresce na pesquisa? É isso? Então, amigo, estamos diante de um absurdo, excrescência. É algo que não encontra amparo legal em nenhum lugar. Por quê? Porque as cautelares colocadas, impostas por Alexandre de Moraes, são cautelares que não encontram guarida, não encontram sustentação em nenhum lugar. Código de Processo Penal, na Constituição, não tem. Olha, você não pode falar com o filho. Onde tem isso? Me diz. Numa prisão domiciliar, onde tem isso? Vai ver a prisão domiciliar do Collor. Que o Collor, aconteceu com o Fernando Collor de Mello, né? Uma espécie de laboratório para aplicarem tudo no Bolsonaro. Então, olha, um ex-presidente domiciliar. Não, já tem um, a gente está colocando outro só. Mas vai ver a condição da domiciliar do Fernando Collor de Mello, quietinho que está, e a domiciliar do nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Vê lá como é que a gente pode procurar a diferença entre ambas as situações. Vai lá. Então, você entendeu onde a gente chega? No absurdo
a gente está tentando comentar um absurdo, a gente está tentando encontrar justificativa para um absurdo, e o povo sentado, esperando a banda passar. Até quando? Né? A banda é uma fanfarra? Lembra a banda marcial aí da tua cidade? Hein? É a banda marcial da sua cidade? Pingou, insiste pra mim. É a banda marcial da sua cidade? Hã? Quem é que tá? Vai ficar esperando passar até quando? É o Bumbo que vai fechar a banda? Essa não era o Bumbo? Era o Bumbo e a Tuba, né? Que fechava ali a banda marcial. Vai esperar... Até quando a gente vai esperar? Nós estamos vivendo a normalização do absurdo. E é isso que eles estão achando legal. O povo topa tudo. Soca até a tampa, meu amigo, que esse povo aguenta. É mais ou menos isso que eles estão tentando mostrar para nós. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.